Shabbat Shalom a todos. Hoje nós vamos estudar a porção de número 2, é a segunda porção, a Parashá Noa, a porção Noé, que vai narrar a história deste homem que foi um justo na sua geração e que Deus poupou a ele e a sua família por causa da sua justiça. E o mundo, ele se corrompeu de uma tal forma que Deus teve que enviar o dilúvio para purificar a terra que estava totalmente contaminada por violência. Os primeiros capítulos vão narrar a história de Noé, antes do dilúvio, durante o dilúvio e após a saída deste e da sua família do dilúvio. Porém, hoje nós vamos focar num segundo evento. Essa Parashá ela tem dois grandes eventos. Tem o evento do dilúvio e nós temos o evento da Torre de Babel, a Torre de Babel. E o evento da Torre de Babel, ela acontece no capítulo 11 de Gênesis. Porém, antes de entrarmos propriamente dito no capítulo 11, vamos voltar um pouquinho no capítulo 10, onde nós temos outra genealogia no livro de Gênesis, e dessa genealogia de Noé, nós vamos ver que o idealizador, aquele que pensou a Torre de Babel, esse evento, foi um homem chamado Nimrod, né? E no versículo 8, Gênesis 10, 8, nós temos a Torá falando sobre a vida deste homem. Então, Gênesis 10, versículo 8, diz assim: Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro governante poderoso da terra. Olha só como que a Torá define este homem. Então, Cush foi o pai de Nimrod, e aí sobre Nimrod se diz: o primeiro governante poderoso da terra. Ele foi um caçador poderoso perante Deus, perante Adonai. Por essa razão, as pessoas dizem: semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai. Então, no versículo 9, nós temos essa expressão: um caçador poderoso perante Adonai, referente a Nimrod. E essa expressão, poderoso caçador, é que ele caçava as pessoas com palavras, com discurso. Então, esse poderoso caçador aqui, ele se tornou um governante poderoso por causa do seu discurso. E nós vemos isso durante toda a história, né? Os grandes ditadores,
aqueles que formaram impérios, eles tiveram como ponto forte o discurso, né? A narrativa. Então, e nós estamos em período eleitoral, você sabe muito bem, o discurso, como que engana as pessoas, como as pessoas são enganadas pelo discurso, por mais que os olhos mostrem uma coisa, por mais que você vê que as coisas não são bem assim, as pessoas ainda continuam acreditando por causa do discurso. Então, essa expressão aí, Nimrod, um caçador poderoso perante Adonai, é porque ele caçava as pessoas com as suas palavras, com o seu discurso. Como é que uma Alemanha totalmente cristã acreditou no discurso de um homem chamado Adolf Hitler? Ele caçou a mente das pessoas, ele conquistou, cativou as pessoas através do seu discurso, da sua oratória. Então, Nimrod, ele foi um governante poderoso sobre a terra, e ele se tornou esse governante por causa da sua oratória, por causa do seu discurso. Ele conseguia convencer e convenceu as pessoas. E aí, em Gênesis 10:10, nós temos: seu reino começou por Babel, por Babilônia. Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Então, olha só, ele foi o primeiro homem a implantar essa ideia de reino. Antes existia o reino de Deus. Agora, ele implantou o seu próprio reino. E ele começou ali com a cidade de Babilônia. Então, ele funda Babilônia na terra de Shinar. Ok? Então, esse que foi o idealizador que gerou o evento da Torre de Babel. E aí, no capítulo 11, nós temos aí o evento, o segundo grande evento dessa paraxá, e o evento que nós vamos focar hoje, né? O tema da nossa paraxá hoje, proposto, foi a Torre de Babel e a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E o que tem a ver uma coisa com a outra? E não sei se a imagem ali não deu, por causa da arte do post, não deu para ver muito bem que foi uma junção entre uma representação famosa da Torre de Babel, que ela foi uma torre inacabada, juntamente com o Parlamento Europeu, que está ali localizado na França. O Parlamento Europeu da França, ele foi construído em um formato de uma torre inacabada, inspirado na Torre de Babel. Então, isso é muito interessante, instigante e chamativo para nós. Então, hoje na Europa, você tem um parlamento que ele foi construído, o prédio dele lembra a Torre de Babel. E não só a engenharia, a arquitetura passa essa mensagem,
quando eles criam esse parlamento europeu, a União Europeia, eles tinham um slogan: muitas línguas, uma voz. Esse foi o lema da União Europeia. Então, nós temos ali Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Então, eles hoje não faz parte mais, mas eles juntam todas essas nações e formam a União Europeia. Para quê? Para que os países se juntassem e eles ficassem fortes economicamente e ajudassem um ao outro economicamente. Então, nós temos essa ideia de juntar nações, de unificar a moeda, ter uma moeda só, o euro. E olha o lema deles, o slogan: muitas línguas, mas uma só voz. Ou seja, um só pensamento. Nós temos uma ideia. E quando você vai para Gênesis 11, você tinha muitas línguas, é o contrário. Mas uma ideia. Vamos construir uma torre, e essa torre ela vai chegar até os céus. E qual que era o propósito de construir a torre até chegar aos céus? Os sábios de Israel, os sábios judeus, eles dão duas interpretações para o propósito da construção da Torre de Babel. Primeiro, vamos construir uma torre para ela segurar o firmamento de cima, para que não haja um outro dilúvio, para que nós não venhamos, para que não venha acontecer um outro dilúvio. Então, se esquecendo da promessa de Deus, que Deus havia dito: eu não vou destruir mais a terra com dilúvio. Ponto. A segunda corrente diz que eles construíram a Torre de Babel, e o propósito era: vamos construir a Torre de Babel e vamos chegar até o Criador e vamos lutar contra ele. Vamos destroná-lo. Nós não temos que submeter a ninguém, nenhuma entidade espiritual. Então, essa é a segunda ideia do porquê que eles constroem e planejam construir uma torre bem alta até atingir aos céus. Ok? Então, isso é muito interessante. E o argumento da arquitetura ali do parlamento europeu, de que ele lembra uma torre inacabada, significa que a unificação europeia também ainda está em construção. Ou seja, nós não chegamos aonde nós queríamos ainda. Ou seja, nós não queremos só uma União Europeia, nós queremos a união de todas as nações. É uma ONU, é uma organização das Nações Unidas. Vamos unir todas as nações, por mais que tenhamos muitas línguas, mas nós vamos ter um só objetivo, um só propósito, uma só voz. E é interessante porque quando foi instituído a União Europeia, ela começou a proibir símbolos de valores judaico-cristãos, símbolos cristãos, símbolos católicos. Só que, ao mesmo tempo que proíbe símbolos que exaltam a fé judaico-cristã, exalta símbolos que vão contra os valores judaico-cristãos, com os valores conservadores. E nada mais é daquilo que nós temos visto hoje. Hoje você não pode ter a Bíblia na biblioteca da escola, sendo que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Não, mas o país é laico. Então, prega-se para isso, se diz que o país é laico. E tira-se o crucifixo, não pode haver símbolos religiosos.
Mas, ao mesmo tempo que proíbem símbolos, livros, nós vemos uma doutrinação das crianças, incitando uma sexualidade nas crianças, ensinando muitas coisas que vão contra os valores morais e éticos judaico-cristãos. Então, como disse o sábio Salomão, há nada novo debaixo do sol. Então, as coisas só se repetem. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 11, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, e vamos meditar aí nesse evento da Torre de Babel. Então, desde já nós aprendemos o seguinte: a mesma ideia que havia aqui na Torre de Babel, hoje as nações estão tendo, tá? Unificar as línguas, unir as nações, unir os povos com um propósito específico e comum. Gênesis 11. Toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Aconteceu que, ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Shinar e viveram ali. Esse versículo 2 é importante. Então, eles saem do Oriente e vão para essa planície na terra de Shinar. Para que eles encontraram essa planície? Para construírem a torre. Versículo 3 diz assim: disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e preparemos-los no fogo. Por que eles têm que construir tijolos aqui? Porque eles procuraram uma planície. Não havia montanhas onde eles tirassem pedras. Por isso que eles tiveram que fabricar os seus próprios tijolos para desenvolver a sua ideia. Então, isso aqui é interessante. Assim, eles usaram tijolos no lugar de pedras para a construção e barro no lugar de argamassa. Versículo 4. Então, eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. Então, qual foi o propósito? Venham e vamos construir para nós uma cidade. Qual que é o discurso disso aqui? Vamos esquecer a teocracia, Deus governando sobre nós? Não, esquece. Vamos fazer uma democracia. Vamos construir para nós uma cidade. Vamos construir para nós um nome. E vamos construir para nós uma torre que alcance os céus. E qual que era o propósito disso? Para não sermos espalhados por toda a terra. O que Deus havia dito para Adão, depois que Noé sai da arca, depois do dilúvio, vão e se espalhem, multipliquem, povoem a terra. Então, esta foi a ordem de Deus. Espalhem, povoem a terra, se multipliquem. Qual que é o propósito? Não, nós vamos ficar num só local, não vamos ser espalhados. Então, qual que é a ideia? Qual que é a máxima da Torre de Babel? É uma rebelião
direta contra Deus e contra suas ordenanças, contra sua palavra. Qual que é a ideia da Torre de Babel? É as nações irem contra Deus e contra aquilo que ele disse, contra suas ordenanças, contra a sua palavra. Não, nós vamos agir conforme aquilo que a gente acha, com o argumento que é para o bem comum. Não, nós estamos fazendo isso, sim, mas nós estamos fazendo isso para o bem comum. Qual que era a ideia do nazismo? Não, nós estamos aí matando aí os judeus, matando pessoas, mas é para a gente buscar a raça ariana. Existe um propósito bom, e as pessoas compraram a ideia, né? Então, sempre há um discurso de democracia, um discurso que é para o bem comum, mas, na verdade, isso aí só gera destruição. Então, a Torre de Babel simboliza uma rebelião contra Deus e as suas normas, ok? Aí, no versículo 5, nós temos: Adonai desceu para ver a cidade. E a torre que as pessoas estavam construindo, ela estava em construção. Perceba a ideia da torre inacabada? O versículo 5 é muito importante. Para que Adonai desceu para ver? Se ele é onisciente, se ele sabe de tudo. Novamente segue a ideia que a Torá sempre prega. O Eterno, tudo que ele vai mandar o ser humano fazer, ele fez. Ele fez primeiro. Então, isso aqui é um exemplo que ele dá para os juízes. Antes de você dar uma sentença, você tem que investigar. Você tem que constatar com fatos que realmente é aquilo que chegou até você. Então, ele dá o exemplo para os juízes. Antes de você executar a justiça, executar o juízo, investigue. Procure saber. Então, Adonai desceu para ver a cidade e constatar de fato aquilo que eles estavam fazendo. E a torre que as pessoas estavam construindo. Aí o versículo 6 diz: Adonai disse: as pessoas estão unidas. Todas possuem uma única língua. E veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhe será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. Então, quando houve essa confusão das línguas aqui, foi com o propósito de impedir que a obra da Torre de Babel, ela prosseguisse. E esse verbo aí, venham, desçamos e confundamos, no plural, alguns vão interpretar esse plural aqui como plural majestático, alguns sábios judeus, outros vão dizer que ele, na sua humildade, ele pede conselho aos anjos, ele comunica aos anjos: vamos, desçamos e confundamos. Mas quando você vai no Targum, nos Targumim, quando você vai na tradição judaica, você vê que o Eterno está falando com o seu membra, com a sua davar, com a sua palavra, ou seja, com Yeshua. Vamos descer e vamos confundir a língua deles. Ok? O Eterno dizendo para Yeshua. Por isso, a partir dali, Adonai espalhou-os sobre toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Ou seja, o Eterno disse: vão e se espalhem. E eles se rebelaram contra a vontade de Deus, falando: nós não vamos espalhar, nós vamos ficar aqui fixados num só local, temos esse fundamento aqui para que a gente não se perca. Esse vai ser o nosso ponto de referência, a Torre de Babel. E nós vamos subir aos céus e vamos combater contra Deus. É o que diz a tradição. E aí o versículo 9. Por essa razão,
ela foi chamada Babel, confusão, ou Babilônia, né? Babel, vem de Babilônia, confusão, porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra, e dali Adonai espalhou-os por sobre toda a terra. Ok. Então, por exemplo, quando você pega Gênesis capítulo 10, você pega essa genealogia de Gênesis 10, ela vai aparecer nos profetas, por exemplo, Ezequiel 39, que vai falar da guerra de Gog e Magog. Você vai ver os descendentes desses aqui perpetuando essa ideia durante a história, e essa mesma história vai se repetir no final dos tempos. Vai haver essa guerra que eles queriam travar contra Deus. Não, nós vamos querer guerrear contra Deus, mas vocês são loucos? Não, nós vamos guerrear contra Deus e contra o seu ungido. Essa é a guerra do mundo, desde Gênesis 10 até o final dos tempos. E aqui a gente faz essa conexão. Quando você estuda a genealogia de Gênesis 10, você vai chegar a esse ponto. Então, a ideia, por exemplo, a ideia ali do Parlamento Europeu criar ali na França um edifício com arquitetura em forma de uma torre inacabada para trazer essa ideia. Opa, nós estamos vivos, tá? A ideia ainda é a mesma. Nós vamos guerrear contra Deus e contra o seu ungido. A nossa rebelião é uma rebelião direta contra Deus e as suas normas, contra a sua palavra. O mundo, o sistema, ele sempre vai se levantar contra Deus e contra a sua palavra. Haja visto o socialismo, o comunismo. O que prega o socialismo e o comunismo? O banimento de Deus. A religião é a escória do mundo. Essa é a ideia socialista, comunista. E ainda há cristãos, e ainda há pessoas que votam ainda de partidos comunistas, socialistas. Então, isso aí é um tiro no pé. Ok? Mas, então essa ideia aí do Parlamento Europeu, e como eu foquei até mesmo na ONU, o que é a ONU? É uma organização das Nações Unidas. E para que eles se reuniam? E se reúnem, para o quê? Vamos unir as nações em um propósito comum entre nós. O que é a paz? O que a ONU prega? A paz mundial. Isso é um dos propósitos da ONU. Não, a gente quer paz. Só que é falácia, é mentira. A própria Bíblia diz que quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. O que a ONU prega? Não, vamos erradicar a pobreza. Esse é o propósito. Olha que propósito nobre, a paz. Olha que propósito nobre, vamos erradicar a pobreza. E por que a ONU permite sistemas ditadores ainda? É porque é pura demagogia. É pura falácia. Olha para a África. Olha como que a fome ainda mata. Olha para o mundo inteiro. Olha sistemas ditadores onde pessoas estão comendo lixo. Enquanto os ditadores estão vestindo camisa azulzinha da Adidas, Nike, e o povo comendo lixo. Então, é mera demagogia. Não, vamos cuidar das mulheres. Olha só, um exemplo que eu anotei aqui, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Olha só, a incoerência. A palavra é essa, a incoerência dos direitos humanos da ONU. A Síria, por exemplo, lá no Conselho dos Direitos Humanos. A Síria, que é um país em guerra, que mata seus próprios civis, jogam bomba neles mesmos, foi presidente do Comitê de Desarmamento Mundial. O país onde tem mais armas, onde
a sua própria liderança, matam seus próprios civis. Eles já foram presidente do desarmamento mundial. Mas a gente sabe muito bem, para que eu prego desarmamento? Para eu dominar mais fácil, né? Outra incoerência dos direitos humanos da ONU. A Arábia Saudita ela já foi vice-presidente do Comitê dos Direitos das Mulheres. Na Arábia Saudita, a mulher não podia nem dirigir carro. E aí, a Arábia Saudita era vice-presidente dos direitos das mulheres. É uma incoerência sem tamanho. Mas o quê? De novo, é a falácia, é o discurso. Você vê os fatos, não, esquece que... fez, não, esquece aqui, escuta só o que eu estou falando, esquece, você não está vendo nada, só o discurso. E as pessoas... É o que hoje nós estamos vendo muito. Não, nós temos que criar narrativa. Narrativa, para quê? Para fazer o quê? Balela, confusão, confunda a mente das pessoas. Confunda a mente. Vão criar dois partidos para degladiar entre eles, enquanto isso a cúpula continua governando. E a gente deixa as pessoas se degladiando. Então é a Babel, é a confusão, né? Mas qual que é a gênese, qual que é o DNA da Torre de Babel, desse discurso, né? É uma rebelião direta contra Deus e contra a sua palavra. No frigir dos ovos vai ser isso. Eles se rebelam contra Deus e contra a sua palavra. Exemplo disso, Israel. O povo de Deus, Israel. Por exemplo, a ONU, ela não reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Sendo que a Bíblia diz que Jerusalém foi, é e será a capital do povo de Deus. Não reconheço. Quando Donald Trump começou lá a levantar essa bandeira, opa, vamos subir com esse homem aí. Então, a ONU vive fazendo sanções contra Israel, falando que Israel está ocupando terras palestinas. Para a gente ter ideia do que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, o que ela prega? A guerra dela é contra Deus e contra o seu ungido. Qual que é a guerra dela? Das nações, a guerra contra Deus e contra o seu povo. Só Israel ocupa uma posição permanente na agenda da ONU. É o item 7. Olha que interessante, né? Logo no item 7. Qual que é o item 7? O item 7 é Israel. E ele permanece na agenda da ONU. Nenhum outro país está lá na agenda da ONU para sancionar, para ficar com o olho em cima. Só Israel. Item 7, né, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E ali eles mantêm sanções contra Israel, contra Jerusalém. Qual que é a ideia? Não, vamos dividir Jerusalém. Jerusalém não pode ser só do povo judeu, tem que ser de todo mundo, vamos dividir ela. E aí nós vamos ler agora uma profecia que o profeta Zacarias diz: as nações vão dividir a minha terra. E o que vai culminar nessa união das nações? As nações vai chegar a um ponto, e esse ponto está próximo de acontecer, que vão juntar todas elas e vão ir contra Israel, para destruir Israel. Isso é a Torre de Babel. Por quê? Eu não quero... Qual que é a forma de eu atingir o pai? É atacar o filho. Então vamos atacar o povo de Israel, que aí a gente insulta o próprio Deus. Esse Deus aí dos judeus, ele não existe.
E a prova disso é que nós vamos destruir o seu povo. E eles vão marchar no final dos tempos, e isso está próximo, muito próximo de acontecer, né? As nações vão marchar contra Israel. E nós estamos muito próximos desse intento acontecer. E o que nós temos a ver com isso tudo? Que nós estamos no meio disso tudo. Existe um sistema que a Bíblia vai chamar de mundo. Às vezes, quando a Bíblia diz o mundo, ela está falando do sistema. O sistema de governo, a ideologia desse mundo. A palavra de Deus, aí em 2 João, diz ele jaz no maligno. É um sistema do maligno. O próprio apóstolo João diz, olha, o espírito do anticristo já atua. E está atuando de uma forma tão acelerada que nós estamos caminhando para o fim. Hoje você olha para o mapa mundi e você já vai ver. A maioria dos países são socialistas, são comunistas. São voltados contra os valores tradicionais. Nós estamos caminhando para o fim a passos largos. E nós estamos no meio disso tudo. E o que nós temos a ver com isso? É o que a Bíblia diz. Aquele que é limpo, se limpe. Mais ainda. Aquele que é sujo, vai se sujando. Aquele que é justo, busque a justiça. A palavra de Deus mais e mais. Porque é uma guerra. E nós estamos no meio dessa guerra. O mundo vai fazer o quê? O mundo vai tentar nos assimilar. Ele trabalha 24 horas para nos assimilar, para nos fazer parar. E como que nós vamos vencer essa guerra? Se enchendo da presença de Deus, nos alimentando da palavra de Deus. É aquilo que Apocalipse diz. Aquele que é limpo, se limpe-se ainda. Aquele que é justo, busque mais a justiça. Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 25, onde Jesus conta a parábola das 10 virgens, as loucas e as prudentes, qual que era a diferença das duas? Que as prudentes, elas se enchiam do azeite. E o azeite é símbolo do Espírito de Deus. A gente tem que buscar a presença do Espírito de Deus, porque senão nós não vamos suportar. Por enquanto, agora, nós temos ainda liberdade de ter uma placa, de estar no local. Hoje ainda nós temos liberdade de estudar a palavra, de cultuar a Deus, de poder pregar isso ainda para as pessoas, mas vai chegar um tempo onde isso não vai existir. Isso faz parte do sistema. Então, eu tenho que me preparar agora. Preparar-me agora sendo prudente. O que é um prudente? Ele já se prepara antes das coisas acontecerem. Mas vamos avançar aqui na palavra de Deus para a gente terminar. Salmo de número 2. O Salmo de número 2 é um salmo totalmente profético e um salmo messiânico. Salmo de Davi, Salmo de número 2. Todos encontraram, amém? Olha o que diz, Salmo de número 2. Porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão. Os reis da terra, ou seja, os governos, estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos. Contra quem? Contra Adonai, contra o Senhor e seu ungido. Então, os reis da terra, os líderes se conspiram juntos contra quem? Contra Deus e contra o seu ungido. Essa guerra, ela nunca deixou de ser espiritual. Ela não é só terrena, ela é mista, é uma guerra espiritual.
As nações se reúnem para quê? O que nós vamos fazer contra Deus e contra o seu ungido? Olha o que elas gritam. Elas gritam: rompamos com seus grilhões. Olha só, rompamos com seus grilhões. Joguemos fora as suas correntes. O que eles chamam aqui de grilhões e correntes? As normas de Deus, a palavra de Deus, as leis de Deus, o mandamento de Deus. Isso aqui é corrente. Isso aqui nós estamos presos. Vamos romper com esses grilhões, vamos jogar fora essas correntes. Então a guerra é contra Deus, a guerra é contra o seu ungido, a guerra é contra as normas de Deus, que eles chamam de correntes, de grilhões. O que se assenta no céu ri. Deus está zombando. Eles estão achando que governam o mundo. Eles conspiram. Nós vamos fazer assim, assim. E o que se assenta no céu ri. Adonai os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. E aí ele diz: eu mesmo ungi meu rei em Sião, meu santo monte. Sabe onde que é o Monte Sião? Jerusalém. Deus está dizendo: eu ungi o meu rei em Sião, em Jerusalém. Proclamarei o decreto. Adonai me disse: tu és meu filho, hoje me tornei seu pai. Pede-me e farei das nações tua herança. O mundo inteiro te pertencerá. E Satã oferecendo o mundo para Yeshua. Olha o que o Eterno diz: o mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios, recebam a advertência, juízes da terra, sirvam a Adonai com temor, alegrem-se, mas com temor. Beijem o filho, para que não se ire, e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Ok? Eu disse para vocês que quando os sábios vão comentar o Salmo de número 2, eles dizem que esse salmo vai falar da guerra final, chamada de Gog-Magog. E temos a gemátria, né, que é o valor numérico das letras hebraicas. Quando você pega Gog-Magog, na numerologia judaica, bíblica, na gemátria, o valor numérico é de 70. Gog-Magog é igual a 70. E 70 na Bíblia são os números das nações. Número 70 na Bíblia representa a totalidade das nações. 70 tem esse simbolismo. Ou seja, todas as nações, elas vão se levantar contra Deus e contra o seu ungido. Ok? Então, vamos agora para alguns textos proféticos para a gente estudar sobre essa batalha final. Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16.
ler a partir do versículo 12. Apocalipse capítulo 16 fala das últimas taças. E diz assim: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. Então, as nações que vão vir do Oriente marchar contra Israel vão vir pelo rio Eufrates, que vai se secar. Nós estamos vendo aí noticiário de rio se secando. Isso aí não é um fenômeno aleatório, não. O rio Eufrates vai se secar e os reis do Oriente, quem que é os reis do Oriente? China, Coreia do Norte, Rússia, eles vão marchar pelo rio Eufrates, que vai se secar, e vão vir para atacar Israel. Versículo 13. Eu vi 3 espíritos impuros parecidos com sapos. A trindade maligna aí. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então nós temos a trindade maligna aqui, a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta. Qual que é a diferença da besta e do falso profeta? A besta vai ser um líder político. Assim como as nações estão unindo e vai gerar um líder, lembra de Nimrod? Foi um líder e que surgiu um reino. A besta vai ser um líder mundial. Que várias pessoas já estão gritando aí. Nós precisamos de um líder mundial. E o falso profeta? Vai ser um líder religioso. Assim como existe a ONU, a Organização das Nações Unidas, que vai aumentar, e vai chegar um ponto que todas as nações vão se unir para um propósito comum, e nós vimos aí qual que vai ser o propósito, no frigir dos ovos. Há hoje um concílio, uma reunião das religiões, onde Deus não foi mencionado. Nós tivemos um encontro nacional, mundial das religiões, e a palavra Deus ela não foi mencionada nenhuma vez no discurso. Mas a palavra paz, me perdiu a quantidade de vezes que ela foi mencionada. Justamente com aquilo que a Bíblia diz. Qual vai ser o discurso de paz? Deus, nós vamos abolir esse. Da mesma forma que existe um líder político mundial, haverá um líder religioso mundial, que o Apocalipse chama de falso profeta. Então existe a besta e existe o falso profeta. E por trás desses existe o dragão, o próprio Satanás. A força dele vai ser tão grande no final dos tempos, que nós vimos aí 3 espíritos que saíam da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, do líder político, e da boca do falso profeta, o líder religioso mundial. São espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos, está vendo? Que vão aos reis de todo mundo. Para quê? A fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Adonai e de Sebaot. Vejam, venho como ladrão, feliz aquele que permanece alerta e mantenha suas roupas limpas, para que não ande nu e não passe vergonha em público. Versículo 16. Eles se reuniram, os reis, em um lugar que em hebraico é chamado de Armegido.
Esse local aqui, ele é propício para a guerra lá em Israel. Então, a besta, o falso profeta e o próprio Satanás vai juntar os reis da terra e reuni-los para a guerra do grande dia de Adonai de Sebaot, do Senhor dos Exércitos. E qual que vai ser o pau? Megido. Armegido. Napoleão já fez guerra nesse lugar aí, já venceu. É um local próprio para guerra. Então haverá um dia, e quem que vai juntar essas nações para marcharem contra o povo de Deus? O dragão, a besta e o falso profeta. Vamos ver agora nos profetas. Joel, livro do profeta Joel, que fala do dia do Senhor. Joel. Joel capítulo 4. Joel capítulo 4. Acho que nas versões cristãs é Joel capítulo 3, tá? Acho que é Joel 3, 1. Versão cristã. Versão cristã é diferente. Então, nas Bíblias cristãs, Joel, na versão cristã, né, Joel 3, 1. Na versão judaica, Joel 4, 1. Pois aí, nesse tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeoshafat, ou Josafá, que significa Adonai julga. Entrarei em juízo ali, por meu povo, minha herança, Israel, a quem espalharam por entre as nações. Então eles dividiram minha terra, lançaram sorte sobre meu povo, trocaram meninos por prostitutas, trocaram meninas por vinho, para se embebedar. Agora o versículo 9. Anunciem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, chamem os guerreiros, que todos os combatentes se aproximem e ataquem, forjem espadas com suas lâminas de arado e lanças com as suas podadeiras. Que o fraco diga, sou forte. Venham rápido, nações vizinhas, reúnam-se, faze teus guerreiros descer, Adonai. Que as nações sejam incitadas e subam ao vale de Josafá, Adonai julga, pois ali eu me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Empunhem a foice, pois a colheita está madura, venham e pisem, pois a prensa do lagar está cheia, os tanques transbordam, pois sua impiedade é grande.
uma multidão tão grande no vale da decisão, pois o dia de Adonai está sobre nós, no vale da decisão. Então, o profeta Joel diz que o próprio Deus ele vai chamar essas nações, vai incitar o ódio delas, para que elas venham a marchar contra Israel. Por quê? Porque Israel quer punir esse ódio de antissemitismo das nações. Existe uma frase, e para a gente entender até esse texto e vários outros textos da Bíblia, Deus não endurece a ninguém, exceto ao rebelde assumido. Aquele que já é rebelde, aquele que já tem um espírito de rebelião contra Deus, Deus dá uma forcinha. É mesmo? É isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Deus não endurece a ninguém, exceto ao rebelde assumido. A pessoa quer aquilo mesmo. Então Deus dá uma forcinha para ele. Exemplo disso, Faraó. Um exemplo bíblico para isso é Faraó. Faraó já era rebelde. Antes mesmo de Deus endurecer ele. Ele já era em si endurecido. Quando Moisés chega lá para falar, olha, Adonai mandou você liberar o povo dele. Quem é Adonai para que eu escute? Olha a arrogância, olha a prepotência. Então Deus não endurece ninguém, exceto o rebelde assumido. Aí a gente entende textos difíceis. Por quê? Porque pode ser que a pessoa interprete mal e fala, não existe livre-arbítrio, não. Eu já nasci predestinado. Não. Você tem algo que a Bíblia ensina, é o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha. Por isso que Deus criou dois caminhos, o bom e o ruim, para você exercer o seu direito de escolha. Tá? Zacarias 12, profeta Zacarias. O profeta Zacarias também vai falar sobre essa guerra final. Uma profecia, a palavra de Adonai concernente a Israel. Eis a mensagem de Adonai, que estendeu os céus, lançou o fundamento da terra e formou o espírito dentro dos seres humanos. Farei de Jerusalém um copo, que tirará o equilíbrio dos povos vizinhos. Mesmo Judá será capturada no cerco contra Jerusalém. Quando esse dia chegar, farei de Jerusalém, uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar erguê-la se ferirá, e todas as nações da terra se reunirão contra ela. Quando esse dia chegar, diz Adonai, farei todos os cavalos entrarem em pânico e seus montadores, atingidos com loucura. Montarei guarda sobre Yehudá, sobre Judá, mas tornarei cego todos os cavalos dos povos. Verso 9. Quando esse dia chegar, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei. Haverá uma chacina em Israel. Nos primeiros versículos que nós vimos aí, vai haver um cerco. E vai sobrar só um quarto da população de Israel. Vai haver um massacre israelense contra as nações, porque vai guerrear contra o mundo inteiro. Depois assista o discurso do então, na época, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na ONU. Ele falou, olha, pode vir as nações inteiras, nós vamos enfrentar as nações inteiras. Mas não vai custar a vida de quase todo Israel.
E aí, olha, o versículo 9: quando esse dia chegar, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E aí, nesse dia, Israel vai se converter. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém um espírito de graça e oração. E aí, o que vai acontecer? E eles olharão para mim, a quem transpassaram. Quem que eles vão ver? Yeshua. Prantearão por ele, como se lamenta pelo filho único. Sentirão a amargura por causa dele, com a amargura pelo filho primogênito. Quando eles verem Yeshua, que é Yeshua que vai salvar eles da dizimação total, daquilo que Hitler não conseguiu fazer, que é a solução final, eles vão ver Yeshua e vão prantear. Nós matamos o Filho de Deus. Então haverá nesse dia a salvação em massa de Israel. Zacarias 14, né, que fala também de Sucoto, da festa de Sucoto, que as nações que restarem de Jerusalém vão subir para celebrar essa festa. Mas olha só, Zacarias 14, 1. Olha o plano de dividir Jerusalém. Vejam, vem o dia de Adonai, em que sua pilhagem, Jerusalém, será dividida de modo correto em seu interior. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as casas, olha só o que vai acontecer. As casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. E lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Olha o que vai acontecer. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte das oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Metade da montanha se moverá para o norte e metade dela para o sul. Então, mostra que Adonai vai vir guerrear e que os pés dele vai descer sobre o monte das oliveiras. De onde que Yeshua subiu? Monte das oliveiras. E os anjos falam, olha, o mesmo Yeshua que vocês estão vendo subir, ele vai descer sobre esse mesmo lugar. Vão lá em Atos. Atos capítulo 1, versículo 12. Não, antes disso, vamos pegar o contexto aqui, ó. Versículo 9. Depois de dizer isso, ele foi elevado diante de seus olhos, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Enquanto estavam observando fixamente o céu à procura de Yeshua, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco em pé perto deles. Os homens disseram, habitantes da Galileia, da Galileu, por que vocês estão olhando para o espaço? Este Yeshua, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Então eles percorreram na volta a distância permitida no sábado, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Então Yeshua, ele sobe do Monte das Oliveiras e vai descer no Monte das Oliveiras. E quando ele descer, aquele monte vai virar um vale, ajudando aí na batalha final. Ok? E nós? Apocalipse, vamos para Apocalipse.
Apocalipse capítulo 12. O que vai acontecer com os santos no meio dessa batalha? Apocalipse 12, 17. Marca na sua Bíblia, Apocalipse 12, 17. O dragão, que nós sabemos que é Satanás, irou-se contra a mulher, que em Apocalipse 12 simboliza Israel, e saiu para lutar com o resto de seus filhos, que são os judeus messiânicos e os gentios messiânicos. Como é que eu sei isso? O dragão irou-se contra a mulher, contra Israel, e saiu para lutar com o resto de seus filhos, que são a igreja, os judeus e gentios messiânicos. Como é que eu sei que são eles? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. Viu? Essa é a batalha final. Vamos lá. Ainda Apocalipse agora, capítulo 14, onde aparece a primeira vez a palavra Babel, Babilônia. Olha que interessante. Babel, em hebraico, é Bab e El. Bab é porta, porta de Deus. Então, eles vão se dizer que são a porta de Deus, mas na verdade eles são confusão. A religião falsa diz que ela é a porta para Deus, né? Mas na verdade eles só geram confusão. Ok, então vamos lá, Apocalipse 14. Versículos, vamos ler só o 12. Versículo 8 fala sobre a Babilônia, né? Ela caiu Babel, a Babilônia, a grande. Ela fez todas as nações beberem do vinho da fúria de Deus por causa da sua prostituição. É versículo 12. Olha nos tempos finais, o que vai ter que ter, ó. Nesse momento, marca na sua Bíblia, Apocalipse 14, 12. Nesse momento, é necessária a perseverança da parte do povo de Deus. Qual que é a perseverança dos santos? Dos que guardam seus mandamentos e são fiéis a Yeshua. De novo, aquele que guarda os mandamentos e mantém fiel a Yeshua. E agora, para piorar, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vai acontecer com alguns servos de Deus. Apocalipse 24. Vi tronos, marca aí na sua Bíblia, Apocalipse 24, vi tronos, e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados. Grife isso aí, ó, decapitados. Só existe um povo na terra que ainda utiliza desse método para matar cristãos, para matar seguidores de Yeshua. Aqui já deixa quem que vai governar no final. Aqueles que cortam a cabeça. Muito. E vi a alma dos que foram decapitados. Por causa de quê? Por testemunharem a respeito de Yeshua e da proclamação da palavra de Deus. Também os que não tinham adorado a besta
nem a sua imagem, e não tinha recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles voltarão à vida e reinarão com o Messias durante 1000 anos. De novo, gente, marca na mão e na testa. O que é a marca na mão e na testa? Lá no Shema, Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, fala: você vai atar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa realidade, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, você deve atar na sua mão e na sua testa. Ou seja, de acordo com essa verdade, você vai amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas condições. Sobre essa realidade, você vai, a mão, agir e pensar. Então, a marca na mão e na testa é pensar como anticristo, aqueles que vão ser marcados pelo anticristo, pensar como anticristo, a marca na testa, e agir como um anticristo. Hoje, a maioria, até mesmo dos seguidores de Yeshua, vão cair diante da besta e do falso profeta. Por quê? Por causa da teologia antinomista, antilei. Como é que o anticristo é chamado em grego? Anomos. Como é que Mateus capítulo 7 vai falar lá que muitos serão rejeitados naquele dia? Apartai-vos de mim, praticantes da anomia. O que é anomia? É o sem lei. O anticristo é o sem lei. E o que hoje a teologia normativa cristã ensina? A lei foi abolida. Pensa. Você não precisa de guardar os mandamentos. E nós vimos lá em Apocalipse, quem é que vão perseverar? Quem que são os santos? Aqueles que guardam a fé em Yeshua e os mandamentos. As duas coisas andam juntas. Servir Yeshua e guardar os mandamentos. Aí vem, não, você só precisa de ter fé. E aí fé não é aquela fé do hebraico, emuná, firme, concreta. Fé é uma fé grega. Fé no sentido de crença. Eu acredito em Deus, eu acredito. É só uma fé mental. Não é emuná, que é o quê? É você agir, praticar de acordo com aquilo que você acredita. Hoje não, nós estamos na graça, é pela graça, e só choradeira, e só, aí sai da igreja e esquece, não, nós estamos na graça e cai na libertinagem, né? Então, a verdadeira fé é aqueles que têm a fé em Yeshua e que guardam os mandamentos. Então, hoje o maior inimigo nosso é essa teologia aí. Essa teologia antinomista, é antilei. E qual que é a outra maior heresia deles também? A teologia da substituição. A teologia que a lei foi abolida e a teologia da substituição. Qual que é essa? A igreja substitui Israel. Não. Deus não tem nada a ver com Israel mais. Agora é igreja. É igreja. Não tem nada a ver com Israel mais. É igreja. E aí, vão ser os primeiros a se levantar. Vamos lá. Vamos destruir esse judeu que é raça ruim que matou Jesus. É o que a igreja fez na Idade Média toda. É o que provocou as cruzadas. É esse tipo de teologia que tolerou o nazismo, o holocausto. É esse tipo de crença que provocou a Inquisição. Que nós vamos ter a palestra aí sobre isso. Então, agora, de verdade, para a gente
finalizar. Tinha vários textos, né? Mas o horário já não nos permite. Eu quero só ler um texto para a gente finalizar esse estudo de hoje pela manhã. Nós estudamos sobre Babel, sobre Babilônia, que é a mãe das religiões falsas, né? Quando você pega ali Apocalipse, depois você lê em casa, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 16, 17, 18, tudo vai falar sobre a Babilônia. Mas, para a gente finalizar, pega aí em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, para a gente finalizar. Tiago, capítulo 1, é 1496. Tiago 1, 26, 27. Qual que é o nosso desafio? Diante desse mundo que caminha para aquilo que nós falamos. Tiago 1, 26, 27 diz assim: alguém que se considera observante da religião, olha só, e não controla a sua língua, está enganando a si mesmo. E a sua observância não vale de nada. A pessoa pode ser a mais religiosa de todas. Se ela não refrear a língua, o lachão rará, a maledicência, nada do que ela faz adianta. Nada. Pode ser ativa, mas se ela não controla a língua, ela está enganando a si mesmo e a sua observância não vale de nada. E aí ele vai definir a observância religiosa que Deus, o Pai, considera pura e irrepreensível é esta: o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E a igreja atuar como uma ação social. É a igreja com olhar social. É o quê? O que é cuidar dos órfãos e das viúvas? É viver na prática aquilo que prega. É o amor, né? O amor não é prática, a fé não é prática, o amor é prático, é demonstrado em atitudes e ações. E o principal, olha só, é fazer isso e não se deixar contaminar pelo mundo. Esse é o nosso desafio. Não se deixar contaminar pelo mundo. Porque, de novo, o mundo vai trabalhar para nos contaminar. Nós que servimos a Deus, nós que estamos procurando viver no caminho, o mundo vai procurar nos contaminar. Naquelas 3 áreas que eu falei na primeira paraxá. 1 João, e aí vai falar do espírito do anticristo, tá? 1 João 2, ele vai falar disso. Que o espírito do anticristo já atua. E que o mundo jaz no maligno, ele atua nessas 3 frentes. No desejo da carne, ele vai trabalhar na sua carne. A nossa luta é contra a nossa própria carne. O desejo dos olhos, ele vai trabalhar com a mídia. E as exigências da vida. Não, todo mundo tem, por que você não vai ter? Todo mundo faz, por que você não faz? As exigências da vida. Ele vai atuar nessas 3 frentes,
tentando fazer o quê? Nos contaminar. Nos contaminar. E o texto da Brit Hadashah, anota aí para depois você ler em casa, lê o capítulo todo, 2 Pedro capítulo 2, que ele vai falar da destruição do mundo através do dilúvio, e vai aplicar para os nossos dias hoje. 2 Pedro capítulo 2. E lá tem um versículo fantástico, na verdade tem 2. E o primeiro é: e farão de vós negócio. Hoje a fé virou negócio. Virou negócio. Farão de vós negócio. Não estou preocupado com você, estou preocupado com o seu dinheiro, com o retorno financeiro que você vai me dar. Estou enchendo sua alma, onde que ela vai passar a eternidade. Eu quero saber do seu dízimo e da sua fé. Só. E outra frase de 2 Pedro fantástica é: naquilo que você erra, que você peca, naquilo que você perde, é que você é dominado. Se você perde para o pecado está te dominando. Então, mas qual que é o seu tipo de pecado? Ah, o meu pecado é esse. Então, esse erro seu está te dominando. Depois, se você leia 2 Pedro, capítulo 2, todinho, o apóstolo Pedro está como se fazendo um comentário sobre a paraxá de hoje. Amém? Então, irmãos, é esse o nosso estudo da paraxá Noa, tá? E hoje à noite nós vamos focar sobre os dias de Noé e a vinda de Yeshua, tá? Por isso que eu deixei de lado aí falar sobre Noé e os dias de Noé e os dias da volta de Yeshua, nós vamos falar hoje à noite. Amém? Então, Shabbat Shalom.